Auditorias escalonadas de processo. Layered Process Audits, LPA. Vimos no primeiro episódio deste curso o que são auditorias escalonadas de processo e por que os fabricantes devem utilizá-las. No segundo episódio, vimos uma visão geral do processo de implementação de uma LPA. No terceiro episódio, vimos o papel da administração e os principais desafios nas LPAs. Neste quarto episódio, veremos como escrever as questões de LPA. Como escrever perguntas de LPA? Escrever perguntas de LPA e desenvolver listas de verificação são, sem dúvida, um dos aspectos mais difíceis, porém muito importante de um programa de LPA bem-sucedido. As perguntas são tão importantes porque são usadas em todos os turnos, todos os dias. Se as perguntas não se concentrarem nos elementos de trabalho mais relevantes, auditores e funcionários ficarão frustrados e todo o programa será visto como uma perda de tempo. Para alavancar o esforço de maneira positiva, é essencial dedicar tempo para aprender e desenvolver perguntas significativas. A coisa mais importante a saber sobre como escrever perguntas de LPA eficazes é que elas devem ser focadas nas entradas do processo, e não em sistemas de suporte, papelada ou no produto final. Também é fundamental que as listas de verificação sejam adaptadas a uma área específica, em vez de usar as mesmas perguntas em todas as áreas de trabalho da planta. O que torna uma pergunta LPA eficaz? As perguntas devem ser direcionadas o mais próximo possível do ponto potencial de falha. As perguntas de LPA devem identificar as etapas do processo dentro das linhas que apresentam o maior risco. O risco é definido como gravidade e probabilidade de ocorrência. Concentrar-se nos insumos em vez das especificações do produto acabado. Estar no formato sim-não, onde um não aciona um plano de reação. Ser específica para o processo, em vez de uma pergunta genérica destinada a ser usada em toda a planta. Ser objetiva, em vez de confiar na interpretação. Especificar quais evidências devem ser observadas para verificar a conformidade. E incentivar a interação entre auditores e operadores. Anatomia de uma boa pergunta de LPA. Uma pergunta LPA eficaz tem 4 partes. Primeiro, a pergunta em si. As perguntas devem estar no formato sim-não, com uma resposta não desencadeando um acompanhamento. Evite termos vagos como adequadamente ou corretamente. Segundo, uma explicação da pergunta. Esta etapa ajuda os auditores de outras áreas da planta a entender a razão pela qual fazer aquela pergunta é importante. Por exemplo, entender se ela surgiu de uma reclamação anterior de um cliente. Terceiro, um plano de reação para não conformidades identificadas. Cada pergunta precisa de um conjunto pré-estabelecido de etapas a serem seguidas para corrigir qualquer não conformidade. E a quarta e última, contramedidas. A pergunta também deve especificar quaisquer contramedidas imediatas, parte de um plano de reação. Por exemplo, se uma contenção será necessária para peças suspeitas de não conformidade. Quem deve escrever perguntas LPA? Um erro comum é responsabilizar o departamento de qualidade pelas questões LPAs. Em vez disso, as operações devem ser donas delas e estar intimamente envolvidas na criação das perguntas,
pois elas têm conhecimento em primeira mão de como as entradas do processo afetam a qualidade. Também como um profundo conhecedor dos produtos e das principais etapas que afetam a confiabilidade, o Departamento de Engenharia seria um papel importante no desenvolvimento de questões de LPA. Onde encontrar perguntas sobre LPAs? LPAs analisam insumos que podem variar de hora em hora ou diariamente, causando desperdício ou custo evitável. Em vez de medir os produtos acabados, por exemplo, as LPAs analisam as entradas do processo, tipo, qual é a sequência correta que o operador deve seguir para apertar uma série de parafusos? Os fabricantes devem revisar várias entradas para identificar aspectos do processo de fabricação que requerem verificação contínua, incluindo causa raiz verificada em relatórios de solução de problemas relacionados a problemas de alto risco, requisitos específicos do cliente, FMEAs de processo e planos de controle dos processos, instruções de trabalho, reclamações de cliente, reivindicações de garantia, ações corretivas e funcionalidade de dispositivos e ou dos procedimentos à prova de erros, os POCAI-OQs. Além dessas áreas de alta prioridade, as empresas também devem analisar outros documentos importantes como relatórios de sucata, retrabalho e tempo de inatividade, planos de manutenção preventiva, procedimentos de configuração de trabalho e troca de ferramenta e materiais de treinamento. Por fim, é importante consultar os operadores sobre o que perguntar. Especialistas recomendam obter essas informações fazendo perguntas como: se a liderança tivesse apenas alguns minutos por dia para revisar o processo, quais itens eles deveriam verificar? Se você fosse treinar alguém neste processo, o que você observaria? Qual é a parte mais importante do seu trabalho? Como você pode saber se o turno anterior estava fazendo um bom trabalho? Práticas recomendadas da lista de verificação. Outro erro comum a ser evitado é usar listas de verificação genéricas em toda a planta. As listas de verificação devem ser específicas para cada área do processo, investigando elementos de processos específicos que abordam as causas raiz de variação e dos defeitos. As empresas devem certificar-se de que as perguntas sejam de valor agregado. Perguntas como: as instruções de trabalho estão impressas e aprovadas? Não diz nada para melhorar o processo. Uma pergunta melhor seria: o operador está carregando as peças conforme especificado nas instruções de trabalho? Objetivas: evitar termos vagos e passíveis de interpretação, pois os auditores não serão necessariamente especialistas no processo. Direcionadas: não faça perguntas ilimitadas, como: todos os parâmetros de configuração estão dentro das especificações? Considerando, por exemplo, que um processo de moldagem de injeção pode ter quase uma centena de parâmetros, esse tipo de pergunta pode facilmente levar a 1 hora para ser respondida completamente. Claras. Deve haver evidências claras de que o processo está ou não em conformidade. Por exemplo, a mangueira está no rack? As perguntas devem ser tão fáceis de entender que qualquer pessoa na empresa possa fazer a auditoria. Fotos de condições certas e erradas podem ajudar a esclarecer as expectativas do auditor.
Ao compilar uma lista de verificação, é importante não torná-la muito longa. As auditorias não devem demorar mais de 10 a 15 minutos. Checklists muito longos impossibilitam a realização de um grande volume de auditorias, impedindo também que as equipes se concentrem no que é mais importante. Em vez de incluir uma ampla lista de pontas soltas, as LPAs devem focar nos poucos itens de valor agregado. Além de facilitar a conclusão da auditoria, manter as listas de verificação curtas e focadas em questões de alto risco significa que as pessoas estarão menos propensas a questionar o verdadeiro valor das LPAs. Uma lista de verificação de 10 pontos básicos para as perguntas. Todas as perguntas de uma LPA devem conter o seguinte: formato sim-não, onde não aciona um plano de reação. Explicação incluída. Plano de reação definido. Contramedidas especificadas. Verificar uma entrada de processo. Ser específica, evitando termos como corretamente ou adequadamente. Não rigidamente técnica, qualquer um pode responder rapidamente. Abordar um elemento de trabalho que tem alto risco de causar problemas graves ou dispendiciosos. Incluir uma declaração clara de quais evidências observar para decidir se o processo está conforme ou não conforme. E, por último, e não menos importante, incentivar a interação. Principais conclusões de como escrever perguntas de LPA. Uma pergunta LPA eficaz inclui uma explicação, um plano de reação e contramedidas. As perguntas devem ser específicas para a área. As perguntas devem evitar palavras vagas como corretamente ou adequadamente. Padrões, reclamações e outros documentos importantes são fontes potenciais de perguntas. Tipos de perguntas a serem incluídas. As perguntas do LPA se concentram exclusivamente nas entradas do processo. Conforme se escreve as perguntas, deve-se concentrar nas 6 entradas, os 6 M's: materiais, meio ambiente, máquina, mão de obra, método e medida, de um processo, do diagrama de espinha de peixe ou diagrama de Chicago. Também chamado de diagrama de Chicago, o diagrama de espinha de peixe é útil porque examina as causas dos problemas de qualidade e de segurança. O diagrama espinha de peixe pode ajudar a focar nas causas dos problemas de qualidade. Pessoas. O operador está qualificado para realizar um trabalho seguro e de alta qualidade. Eles estão usando o equipamento de proteção individual, os EPIs, prescrito. Máquina. A máquina está pronta para produzir peças de qualidade? Esse tipo de pergunta pode verificar, por exemplo, se o ajuste de pressão do molde está correto em máquinas injetoras de plástico. Método. Como o operador está realizando o trabalho? Por exemplo, eles estão apertando os parafusos na ordem descrita nas instruções de trabalho? Meio ambiente. O meio ambiente está preparado para garantir a qualidade? Essa pergunta, por exemplo, pode ser concentrada em elementos específicos de um 5S, conectados a problemas de qualidade anteriores. O 5S compõe-se de senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e higiene, senso de autodisciplina e senso de utilização. Isso pode ser visto num outro treinamento. Material. Os materiais atendem aos padrões de qualidade? Aqui você pode verificar informações de, por exemplo, se um polímetro expirou ou se ele está dentro da faixa normal de umidade durante o processo. Medição.
O medidor está sendo usado de acordo com as instruções de medição? As peças estão preparadas de acordo com a norma? Se o posicionamento da peça fizer parte da instrução do medidor, o posicionamento correto está sendo aplicado na medição das peças? Foco em operações de alto valor. As perguntas devem abordar as principais causas dos problemas, concentrando-se em operações de alto valor. Lembre-se, você terá de 10 a 15 minutos para fazer uma auditoria escalonada de processo. É fácil perguntar: a lixeira está dentro do quadrado vermelho? Mesmo que isso caia sobre o guarda-chuvas do 5S, ela não agrega valor à operação. No entanto, se a mistura de peças boas e ruins for um problema, essa seria uma área a ser verificada. Incentivando a interação. Boas perguntas de LPA incentivam a interação com o operador. Uma pergunta ruim pode ser: o formulário de resultado de medições está preenchido? Esta pergunta não informa se o medidor de verificação está funcionando, apenas que alguém preencheu um formulário dizendo que está. Uma opção melhor seria perguntar: o operador pode demonstrar o procedimento para verificação, medição da peça? Esse tipo de pergunta é o que desencadeia uma conversa. O associado pode apontar o quanto é difícil carregar a peça, levando a revisar e até refazer o processo. Um dos maiores benefícios da LPAs é a criação de oportunidade de coach e feedback. Escreva as perguntas para que auditores e operadores tenham que interagir. Boas práticas. Muitos fabricantes lutam para escrever perguntas de LPA eficazes. Ao mesmo tempo, as perguntas são a base das LPAs como um todo. Erros a serem evitados incluem perguntas excessivamente gerais ou subjetivas. Não envolver operadores na escrita de perguntas. Uso das mesmas perguntas em todos os lugares da fábrica. Olhar para as especificações do produto acabado. Se ater à verificação de papelada. Avaliar itens de baixo valor que frustram auditores e operadores. E perguntas que exigem conhecimento técnico para responder. Vimos no primeiro episódio o que são auditorias escalonadas de processos, ALPA, e por que os fabricantes devem realizá-las. No segundo episódio, tivemos uma visão geral do processo de implementação de LPAs. No terceiro, tratamos do papel da administração nas LPAs e principais desafios das mesmas. Neste quarto episódio, vimos como escrever questões de LPA. Em próximos episódios, veremos práticas recomendadas de auditoria, criando um plano de reação, atualizando a biblioteca de perguntas e estratégias para melhorar os resultados das LPAs. Fale conosco na Mancio Quality Consulting. Podemos suportar sua empresa no treinamento e implementação de auditorias escalonadas de processo, as LPAs. Obrigado e até o próximo capítulo.